Boa noite. Boa noite. Desastre aéreo mata Eduardo Campos, candidato à presidência pelo PSB. Ele tinha 49 anos. O jatinho com mais 6 pessoas vinha do Rio de Janeiro e caiu em Santos quando tentava pousar. Acidente pode ter sido causado pelo mau tempo. Caixas pretas da aeronave já foram localizadas. A morte de Campos abalou o mundo político. Marina Silva, vice na chapa, deu uma entrevista emocionada. Dilma e Aécio Neves também lamentam a morte. Quase 12 horas após o acidente aéreo que matou o candidato à presidência, Eduardo Campos, as equipes de resgate continuam trabalhando. E a repórter Fernanda Azevedo está em Santos, no local do acidente, e tem outras informações. Juliana, as buscas por fragmentos de corpos e por peças da aeronave vão continuar durante toda a noite e madrugada. Neste momento, 45 homens do Corpo de Bombeiros trabalham aqui no local do acidente para remover a ponta da aeronave que está enterrada a 3 metros de profundidade no gramado de uma casa. Lá podem estar os restos mortais do piloto e do copiloto. Os bombeiros aguardam a chegada de uma retroescavadeira para continuar com este trabalho. Estes corpos estão sendo levados para o IML Central de São Paulo, onde será feita a identificação das vítimas com exames de DNA. 10 casas aqui da vizinhança estão interditadas, não há abalos estruturais, mas as famílias vão ter que passar a noite fora para que justamente esse trabalho de buscas continuem. A caixa preta da aeronave já foi encontrada e está com a Força Aérea Brasileira. Nesta noite foi divulgado um diálogo entre o piloto e a torre de controle, o piloto desta aeronave que caiu e a torre de controle. Na linguagem técnica, o piloto avisou a torre que iria fazer o procedimento de arremeter, que é voltar com a aeronave para o céu quando já estava em procedimento de pouso. O que chamou a atenção neste diálogo é que o piloto aparentava tranquilidade e não estava em uma situação de emergência. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Fernanda. E nossas equipes passaram o dia acompanhando os trabalhos no local onde caiu o avião. Moradores da rua onde ocorreu o acidente acharam a princípio que se tratava de uma explosão de gás. 5 pessoas da vizinhança ficaram feridas, entre elas 2 crianças. O quarteirão próximo ao acidente foi interditado. A energia elétrica da região também foi cortada. Para os moradores, uma tragédia difícil de acreditar. Um estrondo e aquela bola de fogo e os vidros do prédio ao lado caíram. Tudo assim, tem a telha do corredor da escolinha, bem na porta da cozinha, assim, caíram. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Para mim, era uma explosão de um botijão. Que eu falei, explodiu um botijão e tá, não, aquele cheiro de querosene, a bola imensa de fogo. Destroços do avião atingiram este prédio, que foi interditado pela Defesa Civil. Os moradores assustados tiveram que deixar o local. Fogo e o vento, aquele vento quente, né? E aí corre para lá, né? Correndo para a rua, tudo tal. Em Santos, o jato particular caiu sobre casas. Segundo testemunhas, chovia muito na hora do acidente. 5 pessoas também ficaram feridas, entre elas 2 crianças que estavam nas casas próximas ao acidente. Nós estamos na sacada, no 10º andar de um prédio que fica ao lado do acidente. E aqui de cima dá para ver bem onde a aeronave caiu. Ali, aquele perímetro todo foi atingido com o impacto do avião. A gente vê o telhado todo destruído. E agora começa o trabalho mais complicado do Corpo de Bombeiros, que é de localizar e identificar os corpos. Débora estava dormindo no momento do acidente e conta que acordou com um forte barulho. Foi um som muito alto, uma explosão, né? Um susto, verdadeiro pânico, parece que tremeu o prédio todo. Mas assim, aí no início a gente não sabia o que era, corri para as janelas e aqui é um lugar que realmente dá para ver uma visão, né, maior. E aí a gente viu que tava pegando fogo, mas assim, inicialmente o que eu achei foi uma explosão de gás, né? Uma explosão, não que seria uma aeronave.
O trabalho do Corpo de Bombeiros e dos peritos para encontrar os corpos seguiu durante toda a tarde. A gente acredita que não será um trabalho fácil. O Corpo de Bombeiros deve permanecer aqui no local durante todo o tempo. E nós vamos aqui agora fazer esse trabalho de busca juntamente com cães de salvamento que vão auxiliar as equipes no local na localização desses corpos. E o Corpo de Bombeiros vai permanecer aqui. O piloto do avião Cessna, onde estava Eduardo Campos, tentou efetuar o pouso da aeronave em condições de voo por instrumentos. De acordo com o comandante do núcleo da base aérea de Santos, o Major Olímpio, o piloto não conseguiu enxergar a pista e por isso resolveu arremeter. O avião Cessna modelo 560XL, com capacidade para 10 pessoas, tinha a bordo 2 tripulantes e 5 passageiros. Saiu do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino à base aérea de Santos, que fica na cidade vizinha do Guarujá, litoral paulista. A aeronave caiu por volta de 10 horas da manhã numa área populosa da região central e próxima ao mar, no Canal 3, entre as ruas Alexandre Herculano e Bahia de Abreu, bairro do Boqueirão. Chovia muito. Vários moradores postaram vídeos na internet mostrando a destruição de casas e o trabalho inicial das equipes de resgate. A turbina está dentro dessa janela aqui. No início da tarde, o comandante do núcleo da base aérea de Santos, Major Olímpio, conversou por telefone com o jornalista Milton Parron, da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Ele disse que os pilotos tentaram efetuar o pouso em condições de voo por instrumentos, mas não tiveram contato visual com a pista. E efetuaram o procedimento de arremetida, que é um procedimento normal numa situação dessas. Havia algum alerta de tempo muito ruim no mar emitido pela Marinha 2 dias atrás, com ventos muito fortes ou não? O aviador, a aviação em geral, ela tem todo um sistema de alerta meteorológico particular, né? E os pilotos estavam conscientes das condições meteorológicas no nosso aeródromo. Quando esta aeronave aproximou-se da base aérea, no contato via rádio, foi alertada de que as condições não eram as melhores para pouso? Afirmativo. O controlador da nossa rádio, né, ele alerta os pilotos para as condições meteorológicas reinantes no momento. A aeronave ainda em condição de voo, né, ainda efetuando o voo, os pilotos naquele momento optaram por efetuar o procedimento de arremetida. Depois que arremeteu, o piloto chegou a conversar com o controle dizendo qual era a sua intenção? Tenho informação de que o piloto tinha a intenção de tentar um novo procedimento, um segundo procedimento para novamente tentar efetuar o pouso. O procedimento prevê uma curva pela esquerda e a trajetória da aeronave condiz com o previsto na carta de aproximação. Após esse momento, após o momento da arremetida, a Rádio Santos perdeu o contato rádio com a aeronave, não foi mais possível comunicar-se novamente com a aeronave. A pista da base aérea é compatível com a operação da aeronave. Ainda é prematuro, ainda é preliminar para atribuir as condições meteorológicas, a fatores aí que possam ter contribuído para o acidente. A Polícia Federal enviou 6 peritos para apurar as causas do acidente. A Aeronáutica e Polícia Civil também vão investigar. De acordo com a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave estava com certificado de aeronavegabilidade e inspeção anual de manutenção em dia. A morte de Eduardo Campos teve enorme repercussão no mundo político. Bastante emocionada, a candidata a vice na chapa, Marina Silva, falou sobre a perda do companheiro de legenda. Essa é, sem sombra de dúvida, uma tragédia que nos impõe luto e profunda tristeza. Durante esses 10 meses de convivência, aprendi a respeitá-lo, a admirá-lo e a confiar nas suas atitudes e nos seus ideais de vida. Foram 10 meses de intensa convivência que, como eu disse, começamos a afiar juntos, principalmente
a esperança de um mundo melhor, de um mundo mais justo. Eduardo estava empenhado com esses ideais até os últimos segundos de sua vida. E a imagem que eu quero guardar dele foi da nossa despedida de ontem. Cheio de alegria, cheio de sonhos, cheio de compromissos. É com esse espírito que eu peço a Deus que possa sustentar a sua família, consolar a sua família e também a todos nós. À tarde, a presidente e candidata à reeleição pelo PT, Dilma Rousseff, fez um pronunciamento à nação sobre a morte de Eduardo Campos. O Brasil perde uma jovem liderança com um futuro extremamente promissor pela frente. Um homem que poderia galgar os mais altos postos do país. Sem sombra de dúvida, é uma perda. Para além das nossas divergências, nós mantivemos sempre uma forte relação de respeito mútuo. Espero que o exemplo do Eduardo Campos sirva para mantê-lo vivo na memória e nos corações dos brasileiros e das brasileiras. Sem dúvida, é um momento de pesar, sem dúvida é um momento de tristeza, um momento que nós devemos também acatar com o reconhecimento que nós, seres humanos, somos afetados pela fragilidade da vida. O candidato do PSDB à presidência, Aécio Neves, falou sobre a amizade pessoal com Eduardo Campos. Um homem valoroso, especial, representante da boa política feita no Brasil. Foram essas as palavras escolhidas por Aécio Neves para falar hoje sobre Eduardo Campos. Disse que sua admiração por ele não vai terminar com a morte trágica. O candidato à presidência pelo PSDB fez um pronunciamento no final da tarde no Comitê de Campanha Tucano em São Paulo, depois de cancelar a agenda que tinha programada no Rio Grande do Norte e também a dos próximos dias. Aécio Neves disse que ele e Eduardo Campos eram amigos há mais de 20 anos e que o fato de estarem em partidos concorrentes, isso não impedia que conversassem sempre. E lembrou em um breve discurso da última mensagem que trocaram no domingo passado. Domingo agora, o Dia dos Pais, logo cedo foi um dos primeiros a mandar uma mensagem, ele e Renata, cumprimentando pela chegada do Bernardo, meu filho, em casa e desejando que ele pudesse estar com saúde, com força, para continuar aí a sua caminhada. E eu retribuí, obviamente, desejando também a ele paz, saúde, sucesso aos seus filhos e também cumprimentando pelo seu aniversário. Eduardo Campos estava em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto. Ex-governador de Pernambuco, também foi ministro do governo Lula, deputado estadual e deputado federal. Eduardo Henrique Acioli Campos nasceu em 10 de agosto de 1965 no Recife. Formado em economia, conviveu desde cedo com o mundo político. Era neto de Miguel Arraes, governador de Pernambuco, cassado pelo golpe de 64 e que ocupou novamente o cargo em 83, eleito após voltar do exílio. Arraes, como Campos, morreu num dia 13 de agosto, 9 anos atrás. Campos era filho da ex-deputada federal e ministra do Tribunal de Contas da União, Ana Arraes, e do escritor Maximiliano Campos. Filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro em 1990, quando se elegeu deputado estadual. Chegou por 3 vezes à Câmara dos Deputados em 94, 98 e 2002, ano em que ganhou destaque como articulador do governo Lula. 2 anos depois, assumiu o Ministério da Ciência e Tecnologia como o mais jovem dos ministros. Foi eleito governador de Pernambuco em 2006 e reeleito em 2010 com mais de 80% dos votos válidos no primeiro turno. Deixou o cargo em abril deste ano para concorrer à presidência da República, tendo como vice a ex-senadora Marina Silva.
Eduardo Campos deixa mulher e 5 filhos. A filha mais velha tem 21 anos e o mais novo é um bebê de apenas 7 meses que tem síndrome de Down. No último domingo, eles fizeram um vídeo em homenagem ao Dia dos Pais. Na data, Eduardo Campos fez aniversário e completou 49 anos. Parabéns nesse domingo tão especial, que é Dia dos Pais, de seu aniversário. Pai, parabéns e parabéns, porque todos nós sabemos que esse final de semana vai ser um final de semana duplicamente seu. Num dia tão especial como o dia de hoje, onde a gente comemora a sua vida e o pai brilhante que você sempre foi. Uma vez eu tentei cantar para vocês dizendo assim, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti. E eu acho que era também para ti, para esse exemplo que você é na vida da gente. Ser seu filho é ser sempre um cidadão. Fico muito honrado de ver a dedicação que você tem e o sonho de cuidar dos brasileiros como cuida da nossa família. Apesar da agenda tão atribulada, você sempre conseguiu estar presente nos momentos da vida de cada um. Sempre com aquele carinho, sempre sendo aquela fortaleza pra gente. Não teria dia melhor para agradecer, dizer nosso muito obrigado por tudo que você já fez, por mim, por todos os meus irmãos e pela minha mãe. Obrigado, pai. Parabéns, eu tenho muito orgulho de você. Eu te amo, pai. Um beijo. Pai, eu te amo. Pai, nós te amamos. Além de Eduardo Campos, outras 6 pessoas a bordo morreram no acidente. Entre elas estavam os 2 pilotos, Geraldo da Cunha e Marcos Martins, e parte da equipe de comunicação que trabalhava com o candidato do PSB. Alexandre Severo Gomes da Silva era fotógrafo da equipe de Eduardo Campos. Nasceu em Recife em 1978, mas morava em São Paulo. Carlos Percol era assessor de imprensa. Conhecido como Percol, o jornalista de 36 anos foi gerente de relações com a imprensa durante a gestão de Campos como governador de Pernambuco. Marcelo de Oliveira Lira era cinegrafista e iria trabalhar junto com a equipe de Campos durante os compromissos em Santos. Pedro Almeida Valadares Neto era o assessor de campanha. Conhecido como Pedrinho Valadares, foi advogado e deputado federal 4 vezes, a última delas em 2008 como suplente pelo Democratas. Eduardo Campos era um crítico do atual modelo político do país e achava ser possível melhorar a democracia brasileira. Campos pensava unir os bons valores da cidadania independente dos partidos para fazer um governo para as próximas gerações. Veja um trecho da entrevista que ele deu à jornalista Maria Lídia Flandoli no programa Hora do Voto, aqui na TV Gazeta, quando ainda era pré-candidato à presidência. A velha agenda já cumprimos e a nova agenda brasileira passa por uma mudança profunda na política, no pacto político brasileiro. Brasília está cada vez mais distante da vida do brasileiro, das cidades, do campo, das grandes e pequenas cidades, dos 4 cantos do país, olham para Brasília e não se reconhecem lá. Porque a língua que se fala lá não é a língua, nem os problemas que estão no cotidiano do nosso povo. E a que o senhor atribui esse distanciamento? Eu acho que a gente precisa melhorar a democracia, ou seja, aproximar o Brasil real do Brasil oficial. Entendemos que é preciso preservar as conquistas que tivemos, fazer um novo pacto que olhe para o futuro, com gente que sabe fazer, com gente que está disposta a fazer de um outro jeito. Fazer o quê? O Brasil funcionar melhor. Eu acho que a gente precisa juntar os bons no Brasil, que estão espalhados em vários partidos, para fazer um governo que não pense na próxima eleição, mas um governo que pense nas próximas gerações. Um governo que faça aquilo que foi sendo deixado para depois, sempre por conveniência da próxima eleição. Ou seja, e que a gente faça um governo que não seja apropriado pelos partidos, um governo que seja apropriado pela cidadania brasileira, para colocar esse Estado para trabalhar para o povo, e não como é hoje, que é o povo trabalhando para manter esse Estado que não trabalha de maneira adequada para a população.
Vamos ao comentário de Bob Fernandes. Nesse trágico 13 de agosto, antes de mais nada, votos de pesar e solidariedade à família e amigos de Eduardo Campos e das outras 6 vítimas do acidente aéreo em Santos. Na política, fosse no curto ou no médio prazo, Eduardo Campos caminhava para se tornar grande liderança no Brasil. Em Pernambuco, o neto e dileto sucessor de Miguel Arraes foi um cometa. Ocupou os espaços rapidamente e se tornou o líder do Estado. Quem o conheceu no tempo das diretas já e da eleição de Tancredo, quem acompanhou sua trajetória desde os anos 80, percebia seu enorme talento político. Extremamente atento e afável no trato pessoal, Campos herdou do avô Arraes, que foi um mito em Pernambuco, algo da matreirice no jeito de fazer política. Como Arraes, Eduardo Campos tinha por hábito centralizar as decisões. Era implacável com adversários e mesmo com correligionários quando entendia assim determinar o exercício da política. Uma forma de mando que o tornou um líder incontrastável em Pernambuco. Em 2010, venceu a reeleição para governador nos 184 municípios do estado. Num desses municípios, Granito, Eduardo Campos teve 99,1% dos votos. No universo de 4.985 mil eleitores, apenas 23 votaram contra ele. Dias depois de reeleito, numa conversa no Palácio das Princesas, o então aliado de Lula e Dilma disse: tem pessoas na oposição que guardam os mesmos valores que nós e o sonho seria juntar os melhores. Juntar os melhores hoje parece tarefa impossível. Não apenas pelo que é e o como se move a engrenagem política partidária do Brasil, também pela expansão de rancores, ódios e selvageria, como se vê e se viu no grotesco espetáculo nas redes sociais logo no rastro do acidente. Que o trágico desaparecimento do jovem líder Eduardo Campos permita um tempo de reflexão, que os piores sigam remoendo seus horrores entre si, mas que se entenda já ser mais do que tempo de se tentar juntar os melhores. Boa noite. Com a morte de Eduardo Campos, o PSB tem 10 dias para escolher um novo nome para concorrer à presidência pela legenda. Após esse prazo, o nome deve ser apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral. A ex-senadora Marina Silva, que era candidata a vice-presidente na chapa de Eduardo Campos, poderá ser mantida na mesma posição na disputa ou se tornar a candidata do partido à presidência. A seguir, Justiça autoriza regime semiaberto para Suzane von Richthofen. E o Supremo Tribunal Federal tem novo presidente. Ricardo Lewandowski assume o posto deixado por Joaquim Barbosa. Música clássica é fascinante e pode ser mais simples do que você imagina. Coleção Folha Mestres da Música Clássica. As obras dos maiores compositores da história, decifradas em 25 livros CDs por R$ 17,90 cada. Todo domingo nas bancas. Colecione. Você que quando acorda, esquece o café, mas devora o jornal da manchete ao rodapé. Que quando vê TV é diferente dos demais, fica muito mais ligado nos comerciais. Você que quando vê o galã tem um pensamento: nossa, que lindo! Esse enquadramento não pode dar discussão, nem a mais indigesta. Gerencia conflitos e nunca para a festa. Quem vê o mundo de um jeito diferente, faz faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Meu nome é Sheila, eu assisto a Gazeta. Há 70 anos, nascia um sonho idealizado por Casper Libero meses antes de sua morte. Premonição ou coincidência? Naquele testamento estavam as bases e os recursos para a construção da Fundação Casper Libero. Um verdadeiro complexo de comunicação que nasceu para defender os ideais do país através da informação. Elevar a cultura, oferecendo educação de qualidade. E manter um padrão jornalístico digno de ter em seu nome a tradição histórica de A Gazeta. Aqui, trabalhar significa manter vivo o sonho de Casper. E trabalhando junto,
cada um constrói também o seu próprio sonho. Fundação Casper Libero, 70 anos realizando sonhos. O Supremo Tribunal Federal elege o ministro Ricardo Lewandowski como presidente da Corte. Ricardo Lewandowski vai comandar o STF pelos próximos 2 anos. A data da posse ainda não está marcada. A ministra Carmen Lúcia foi eleita vice-presidente. Ele estava como interino desde o começo deste mês, quando Joaquim Barbosa se aposentou do cargo de ministro. Lewandowski tem 66 anos e é ministro do Supremo há 8 anos, após ter sido indicado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante o julgamento do mensalão petista, se envolveu em vários bate-bocas com o ex-presidente da Corte, Joaquim Barbosa. Vossa Excelência está dizendo que eu estou fazendo chicana? Eu peço que Vossa Excelência se retrate imediatamente. Não vou me retratar, ministro, ora. Justiça aceita pedido da defesa de Suzane von Richthofen e autoriza a progressão da pena para o regime semiaberto. Suzane foi condenada a 39 anos de prisão por matar os pais, Manfred e Marísia. Na decisão, a juíza da Vara de Execuções Criminais de Taubaté levou em consideração o bom comportamento de Suzane na cadeia e o tempo que ela ficou presa, cerca de 12 anos. No entanto, o Ministério Público anunciou que vai recorrer da decisão. Os outros 2 envolvidos no crime, os irmãos Cravinhos, cumprem a pena em regime semiaberto desde fevereiro de 2013. Os assassinatos aconteceram em 2002, na casa dos pais de Suzane, na zona sul de São Paulo. Hoje aconteceu o que os meteorologistas chamam de máxima invertida. Durante a madrugada, foi registrada a maior temperatura, 21 graus. E durante o dia, com o avanço da frente fria e do ar polar, os termômetros despencaram para a marca dos 11 graus aqui na capital paulista. E a expectativa é de que esfrie mais durante essa madrugada e a cidade de São Paulo pode ter a noite e o dia mais frios do ano até agora. Mariana Armentano tem os detalhes da previsão para todo o estado. Essa madrugada promete ser de muito frio em toda a faixa leste do estado e a capital pode, inclusive, registrar temperatura mínima recorde ao amanhecer. No interior, o sol ainda aparece entre algumas nuvens e não há expectativa de chuva no centro-oeste e no norte paulistas. As temperaturas caem bastante e não passam dos 18 graus em Marília e dos 20 graus em Presidente Prudente. Na região de Bauru, mínima de 10 e máxima de 19 graus amanhã. Em todo o leste do estado, incluindo o litoral, a Serra da Mantiqueira e o Vale do Paraíba, o tempo fica fechado, com chuva fraca a moderada a qualquer hora, o que aumenta ainda mais a sensação de frio. Em São José dos Campos, a mínima será de 11 e a máxima de apenas 14 graus amanhã. E aqui na capital, tanto a madrugada quanto a tarde dessa quinta-feira podem ser as mais frias do ano até agora. A expectativa é que a mínima alcance os 9 graus ao amanhecer e a máxima não passe dos 14 graus à tarde. Já na sexta, não há mais chuva prevista e a máxima sobe para os 22 graus. E o fim de semana promete ter tempo firme e ensolarado, com máxima de 23 graus no sábado. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Fono todo seu. Boa noite e até amanhã. O apresentador China não vai ter moleza vendendo comida de rua. Logo mais, 11h30 da noite no Eu Nunca. Assista agora, todo seu.